Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumuto aqui, começando mais um podcast no Tempo de Tela. Se você já está acompanhando, você sabe, né? Nós mudamos um pouco o formato aqui e agora a nossa proposta é fazer um clube do filme. Então toda semana a gente vai estar sempre falando sobre o filme novo. E hoje, assim, era um filme que a gente já pretendia falar por conta da estreia de semana que vem. Inclusive fica o spoiler que semana que vem a gente vai falar de um filme do mesmo diretor. Mas a gente acabou tendo uma impulsão para além do filme que vai lançar semana que vem, todas as questões que estão envolvendo, né, discussões raciais e políticas ao redor do mundo. Então você já viu o nome do filme pela descrição, a gente vai falar hoje de Faça a Coisa Certa, né, filme de 1989 do Spike Lee, né, que é um diretor conhecido por trazer questões raciais em seus filmes, e esse talvez seja o seu filme mais emblemático e mais conhecido. E hoje, né, aqui comigo vai estar sempre, óbvio, meu amigo Alexandre Machin. Se apresenta aí, Alexandre. Fala aí, minha gente, tudo bem com vocês? Sobrevivendo à pandemia como toda boa pessoa? No caso, quem vai fazer a nossa sinopse de hoje é o nosso novo convidado, Brenner. Fala aí, Brenner. Tudo bom? Primeiro eu queria agradecer ao convite, né, que o Lucas fez para eu estar aqui hoje conversando com você sobre esse filme. Então, o Faça a Coisa Certa, ele introduz a gente em um bairro no Brooklyn, Nova York, né? E a gente acompanha o dia a dia do Mookie, que ele é um entregador de pizza, e uma pizzaria ali de uma família italiana. E a partir da visão dele, a gente vai sendo apresentado a outras pessoas que vivem nesse bairro, que são imigrantes asiáticos, são italianos, são hispânicos e os próprios negros que viveriam naquele bairro, né? E o filme vai mostrando todo o dia a dia deles, vai apresentando pouco a pouco algumas questões raciais que estavam sendo discutidas naquela época e que também são discutidas até hoje, né? Muito bom. E só antes de a gente entrar no filme, né, Brenner, quem é você? O que você faz? Né, normalmente a galera coloca um jabá pro final, mas aqui a gente vai começar fazendo seu jabá do início para a gente também te situar e para o público também te conhecer e quem quiser te seguir nas redes sociais também acompanhar seu trabalho. Então, já que já posso me divulgar aqui logo de início, né? Então, meu nome é Brenner Ribeiro, eu estudo biblioteconomia e documentação na UF, e além disso, eu sou fotógrafo retratista. Quer mandar um Facebook, não quer mandar um Instagram, não? Sinta-se à vontade. Se quiserem acompanhar o trabalho, no Instagram é @shotbybrenner, Brenner com 2 N's. E também se quiserem me contratar aí para alguma bolsa, não sei, tem aí o currículo Lattes. Eu vou deixar os links do Brenner aqui na descrição, então quem quiser conferir com mais calma depois, vai estar tudo aqui certinho. Mas voltando pro filme, né? Eu acho que o Brenner realmente deu uma sinopse boa, que inclusive é uma coisa que o Alexandre estava comentando em off, né? Que a sinopse desse filme não entrega muito bem o que de fato é. E aí eu já quero começar a nossa conversa aqui sobre um aspecto que eu costumo fazer anotações, né? Pra gente falar aqui no podcast. E a primeira anotação que eu faço aqui é o seguinte, que o grande ponto para mim desse filme é a maneira como o Spike Lee ele traz um filme com muita substância no sentido de um roteiro que foca muito nos seus personagens, inclusive a rua onde a história se passa, né, que a gente fala que é um bairro, mas se você parar pra pensar, na real é uma rua. Né? A rua onde aquela história se passa, ela é um elemento muito fundamental e ele tem essa preocupação de trazer aos poucos cada um dos personagens, cada um daqueles grupos, como o Brenner falou, que estão relacionados naquele ambiente, né? Seja o grupo, né, dos italianos, que são os donos da pizzaria, os dois idosos que tem uma correlação, o próprio Mookie, que meio que transita ali, ele é meio que o good guy, né? Assim, todo mundo conhece ele, todo mundo fala com ele, né? Então eu queria, né, perguntar o que vocês acham desse aspecto, se vocês concordam comigo que o grande ponto, na verdade, do filme e a grande preocupação do Spike Lee, pelo menos ao meu ver, é nos ambientar naquela rua do Brooklyn e, de certa maneira, fazer com que a gente entenda e a gente compre, né, a relação e correlação entre todas aquelas pessoas naquele ambiente. Voltando a falar do ponto do Lucas, o Spike Lee, sim, ele faz essa apresentação. Bem, na verdade, o Spike Lee ele está no filme. O Spike Lee ele é o Mookie. Eu demorei isso para reparar no filme, para falar a verdade. Ele estava bem novinho na época. Mas o ponto principal, sim, a história, pelo que eu vi, a minha interpretação é, a rua é o personagem mais importante. Porque o Spike Lee ele quer falar, não necessariamente sobre aquela rua, mas mostrar como aquela rua representa
todas as outras ruas de Nova York, do Brooklyn, de certa forma, dos Estados Unidos. Que, independente de onde é que fosse filmado, a situação seria a mesma. Porque o importante não é necessariamente a rua, é as pessoas, e elas são iguais em todos os outros lugares. Pelo menos nessa questão de periferia. Foi até o que a gente estava falando outro dia, que, cara, esse filme poderia ter passado em Campo Grande, poderia ter sido passado em São Gonçalo, e teria a mesma mensagem. Ainda mais acho que se tratando ali do Brooklyn, né, que é um bairro majoritariamente composto por negros e imigrantes, qualquer rua que ele escolhesse para fazer essa gravação ia representar bem a mensagem do filme, né? Mas acho que também ele escolher gravar apenas em uma rua e algumas quadras dela, eu acho que isso causa uma aproximação mais a gente com os personagens, porque a gente já tem ali um pequeno escopo, né, de quem vai ser mostrado pra gente, são sempre os mesmos personagens aparecendo, e não aquele caos de se usasse toda Nova York, por exemplo, como alguns filmes fazem. É a questão óbvia. Ele mostra um grupo seleto de personagens que representa bem o escopo daquele grupo e que faz a gente nos afeiçoar, porque ali é construção de personagem. Você não precisa saber exatamente sobre tudo, mas como você vê aquela delimitação, aquela rua, você acaba se afeiçoando com aqueles personagens. Você não precisa ter diálogos expositivos sobre quem é quem. De tanto você ver eles, você acaba se afeiçoando. E eu acho que ele faz perfeitamente isso. É perfeitamente apresentado os personagens e você se afeiçoa muito bem com eles, com seus dilemas, com os propósitos, com tudo isso. É estudo de personagem para mim esse filme. Até chegar no ponto final. Então, eu diria que, na real, até o clímax final, né, sempre lembrando que vai ter spoiler, é um estudo de personagem pela questão seguinte. A gente tem esse contato, esse desenvolvimento de todas aquelas pessoas, inclusive um outro ponto que eu levantei aqui, que eu acho que é interessante conversar, que, assim, obviamente é um filme que retrata e discute a questão do racismo, de como ele acontece naquele contexto ali, né, e não só em relação aos brancos, no caso aqui os italianos, com os negros, mas até mesmo os latinos têm alguns problemas, os coreanos, enfim, é uma questão racial de maneira bem ampla, eu diria. Só que o que eu acho interessante do filme é de como a percepção de o seguinte, a gente não tem nenhum personagem aqui que é uma perspectiva maniqueísta. Você vê que todo mundo ali tem algum vacilo. Por exemplo, o Mookie, ele não vai lá ver o filho dele, ele fica com aquela enrolação de ver a mulher lá, né? Que na verdade a gente não sabe nem se de fato eles têm uma relação fixa, digamos assim. O próprio Bugnaut, né, que é o personagem do Giancarlo Esposito, ele também, né, ele que dá o estopim da discussão dentro da pizzaria, mas ele também tem umas vaciladas ali, né, porque as pessoas do próprio bairro ficam tipo, porra, você não faz nada o dia inteiro, você fica andando pra cá e pra lá, você não vai tomar jeito na vida e tal. Então acho que é interessante ver que, como você disse, é um estudo de personagem, mas a ideia eu acho que é muito que, pelo fato de serem pessoas tão verossímeis, pessoas que você vê no corre do dia a dia normalmente, realmente cria essa empatia da gente com o que está sendo apresentado, e isso se reforça ainda mais no final, né? E eu acho que a gente pode, né, fazer essa ida e volta, né, do final para os outros pontos do filme, porque, né, qual é o grande twist, entre aspas, do filme, né? A gente tem o Radio Haim, a gente tem o Radio Haim, né, que é um dos personagens ali, que é um cara que fica andando com rádio o dia inteiro, que, né, em um momento de uma discussão dentro da pizzaria, a polícia é acionada, e a polícia, entre muitas aspas, tenta segurá-lo, só que na real eles estão enforcando e usando um uso desnecessário de força, né, e acaba matando ele, e as pessoas da pizzaria, né, os italianos, não fazem nada, né, eles basicamente ficam incentivando e estimulando aquela briga. Então acho que, e nesse momento a gente vê que toda a comunidade daquela rua, né, porque os italianos na verdade são os únicos que não são dali a princípio, né, tirando os coreanos que têm uma participação muito menor. Mas quando a rua inteira, né, vê aquela situação, a rua inteira entra numa comoção, a rua inteira interage e se junta. Então, por isso que eu falei que é interessante ver como os personagens que são muito verossímeis e têm muitos problemas, mas no momento que eles precisam da coletividade, eles estão ali juntos. E por isso que eu comentei no início, né, dessa questão de como a rua é importante e é um personagem também, porque
eu acho que o coletivo de todos os personagens ali pode ser pensado realmente como a questão daquela rua como sendo um personagem. Não sei o que vocês acham, e em relação também a essa questão do desenvolvimento dos personagens e de como eles são verossímeis, e tem essa preocupação do Spike Lee de trazer o desenvolvimento bem gradual e bem, de certa maneira, lento mesmo. Eu acho que o mais legal da questão do desenvolvimento de personagem é que a partir do momento que o Mookie encontra um pela primeira vez, você aos poucos vê cenas com ele em que o Mookie não está sendo protagonizado. Eu acho que ele nem de fato é um protagonista, né? Eu acho que ele é mais um link entre apresentar os outros personagens, porque todo mundo ele tem um certo protagonismo na história. E você vai vendo o cotidiano, eu acho que ele é muito bem construído, porque não passa uma sensação de que é a nossa realidade. Não tem toda aquela coisa hollywoodiana que apresenta em filmes com temática negra, tal qual, sei lá, por exemplo, o Get Out, que apesar de ser um filme muito necessário, é bem lúdico, né? Já o filme do Spike Lee, ele traz mais uma sensação do real, então eu acho que isso também ajuda muito no desenvolvimento dos personagens e da gente se afeiçoar a eles. Mas isso é verdade, os italianos são os únicos que não moram ali, porque o início da história é eles chegando de carro. No caso dos coreanos, eles vivem em cima da loja deles, então, de certa forma, eles fazem parte daquela comunidade. Até o final deixa isso mais ou menos explícito, que eles fazem parte quando não mexem com eles no final. Mas, pô, eu não achei que eles fossem falar do final já de cara. Eu também não estava achando peça, fiquei até meio pego de surpresa. Não, na verdade eu puxei a questão do final porque o Alexandre comentou isso de, tipo, é um desenvolvimento de personagens até o final, até o clímax, mas eu acho que, na real, tudo isso é um conjunto, se intercala, sabe? Mas foi mais por esse sentido. Mas então, né, voltando um pouco pro filme, né, voltando mais pra história, né, eu cheguei a ver algumas pessoas comentando, e, assim, críticas gerais, opiniões, na verdade, gerais, de pessoas que reclamam que o filme ele tem um ritmo um pouco lento. E eu não sei se eu concordo exatamente com isso, porque assim, como a gente tá batendo muito nessa tecla, né? É um filme focado em desenvolvimento de personagens. E como o próprio Brenner falou, né? É um filme que procura trazer uma coisa muito mais pé no chão, uma coisa mais real, digamos assim, né? É uma coisa mais verossímil. Então eu acho que faz sentido ele ter um desenvolvimento um pouco mais arrastado, entre muitas aspas, tá? Não quero pensar aqui numa conotação negativa. Porque vocês devem ter parado pra pensar isso também, mas o filme ele se passa literalmente um dia. E assim, é um dia dos anos 80. Então, assim, você não tem internet. A galera tá na rua porque eles estão na rua, sabe? É uma coisa que. Tem várias pessoas que falam isso hoje em dia, né? Que, tipo, antes da internet, antes dessa vida muito acelerada que a gente tem no ritmo urbano, a gente tinha realmente um dia que se passava um pouco mais lento. Você aproveitava mais o dia, você tinha, né, mais esse tempo mesmo de aproveitar com as outras pessoas e tal. Então, eu sinto um pouco que, assim, isso é uma coisa que algumas pessoas falam, né, do ritmo do filme, mas eu acho que é muito importante esse ritmo, porque dá mais substância também. Inclusive, né, eu acho que é muito interessante ver como o Spike Lee, ele introduz, né, ao longo do filme de maneira, assim, bem, algumas vezes muito mais diretas, mas às vezes pinceladas, questões de cultura pop, que eu acho interessante também. Por exemplo, ele é um cara que gosta muito de basquete, o diretor Spike Lee. Então ele coloca isso no filme com aquela coisa do Air Jordan, né, que é o tênis do Michael Jordan, né, um cara com a camisa do Larry Bird, né, enfim, também tem isso que faz essa construção de, tipo, estamos no mundo real, né, então acho que isso é um ponto também interessante do filme, e mais que ao mesmo tempo ele cria alegorias, né, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais dessas alegorias, mas eu queria saber de vocês em relação a isso também, desse ritmo, né, em composição, né, realmente pensando em como isso ajuda e se alia no desenvolvimento de personagens e de como o roteiro realmente prioriza essa parte. Bem, na real, eu não achei o filme arrastado. Eu só. Quando eu assisti o filme, eu não li nenhuma sinopse, eu não li nada. Então, até chegar na metade do filme, eu não sabia realmente sobre o que era o filme. Eu não estava vendo o ponto de briga, qual era o conflito, quem era o vilão, quem era o mocinho. Porque a situação do restaurante tem uma cena no início, o Spock ele vai lá e reclama das fotos, mas
Depois disso, não é mais citada essa situação. Foca só no dia a dia do pessoal. Então, eu fiquei uma boa parte do filme pensando, tá, pra onde esse filme quer me levar? E então eu não acho que foi um filme arrastado. Eu só me senti um pouco, tá, o que eu deveria estar prestando atenção aqui? Bem, depois eu percebi que era toda a rua, mas inicialmente foi esse o meu ponto. Eu não acho nem que ele seja arrastado também, eu acho que ele só passa mais uma sensação do real, do cotidiano, né? E de como todos os grupos que estão ali, como você falou, a gente não sabe, a gente no início não sabia para onde estava sendo levado, né? Como todos os grupos ali sofrem alguma intolerância, né? E de como isso culmina naquele final. Mas a gente fala tanto de intolerância, bem, o filme é sobre racismo, mas a gente poderia então focar mais nos personagens chaves. Porque você tem, sim, o grupo dos italianos, o Sal e os filhos, mas eu não senti que fosse os três tivessem a mesma reação ao racismo. Sim, você tem um filho mais velho que é o Vitor, Vini, acho que é. Tem o mais velho que ele é o Pino. Isso. Que ele é realmente, ele não sente o menor prazer, ele sente o nojo de estar ali. Em compensação, o mais novo, aparentemente ele tenta se integrar com aquela comunidade. Eu posso ter visto errado, mas pelo que eu tinha entendido foi isso. Ele tenta fazer parte de lá, mesmo não sendo muito aceito. Uhum. Mas também tem o pai que ele tem o seu racismo bem velado. Não sei porque ele é o personagem que está ali há tanto tempo, ou é mais pelo discurso dele. Mas eu achei que são situações diferentes para mesmo naquela família ali. Serem, tipo, níveis de tolerância e intolerância que cada um ali representa. Como você falou, o mais velho é aquele totalmente intolerante e que, apesar de como o Muki, uma parte do filme demonstra, tá ali consumindo toda a cultura produzida pelos negros, mas não vê os negros como pessoas dignas, de fato, o tempo todo mostrando desconfiança e preconceito com eles. O mais novo que é o que parece mais compreender a situação que ele vive e aceita todos numa boa. E o pai ele parece ser aquele personagem para mim que ele só suporta o que tá à volta dele. Muito porque, como ele fala, se ele for pro bairro dele de fato, ele não vai produzir, ele não vai lucrar nada, porque já tem muita pizzaria. Então ele só tá ali suportando os clientes dele. Você fala isso e é até bom lembrar que tem no início do filme, o filho mais velho fala que existem negros e negros. Porque existem os negros que ele convive ali, mas existe o Prince, existe o Michael Jordan, existem negros que não são negros, eles são uma outra coisa. Nossa, isso é tão bizarro de se falar. Cara, eu queria pegar esse gancho que vocês puxaram do Pino, né, que é o filho mais velho, nessa questão também do existem negros e negros que ele comenta. E recentemente eu vi o documentário do Michael Jordan. Na verdade não é do Michael Jordan, mas enfim, ele é o personagem principal do documentário dos Bulls, né, da Netflix. E o próprio Michael Jordan comenta um pouco sobre isso durante o documentário, que ele fala que, tipo, como ele teve uma projeção muito grande, né, as pessoas viam ele como uma referência, né, e sobre não só pessoas negras, mas também pessoas brancas que admiravam o Chicago Bulls, que afinal de contas ele fez a franquia ser o que é. Tem uma certa parte do documentário que ele fala que, assim, ele visivelmente sentia que as pessoas não viam ele como negro, né? E eu acho que é muito essa questão que tanto o Pino quanto o Sal, eles abordam no filme, ao meu ver. Que é uma coisa de, assim, no caso do Pino, ele é explicitamente racista. A gente vê o filme inteiro, ele enfatiza muito isso. Ele, como vocês falaram, ele tem nojo de estar ali, ele não quer estar ali, ele não gosta de negros, ele fala isso abertamente durante várias partes do filme. Só que pessoas que ele vê como, né, que tem uma projeção midiática, né, o Prince, Michael Jordan, Muhammad Ali, né, que são pessoas famosas, ele não os vê como negro e ele
ele não sabe nem explicar isso. Ele fica uma coisa tipo, não, eu admiro, eu gosto deles, mas eles não são negros, sabe? É uma coisa meio do tipo, ele tem uma certa vergonha de falar isso. Já o Sal, isso até eu comentei em off com o Alexandre ontem, antes da gente gravar, obviamente, que eu sinto que o Sal ele tem uma postura, de certa maneira, que me lembra um pouco uma questão de colonizador. E o que eu quero falar com isso? Né, ele tá com aquela pizzaria ali, ele tem lucro ali porque ele é a única pizzaria italiana daquele local e como ele mesmo fala, as pessoas vêm aqui todos os dias e as pessoas consomem nossa pizza todo dia, mais de uma vez por dia. Então ele tolera aquela comunidade negra porque eles estão gerando lucro para ele. Só que no primeiro momento em que tem alguma tensão, a gente já começa a ver que a coisa não é bem assim. Tanto que a primeira vez que o Bugging Out entra lá, a gente já vê que tá numa ameaça de dar porrada. Aí a primeira vez que o Radio Rain entra lá na pizzaria, dá uma outra tensão. E no momento que de fato tudo estoura, aí o Sal também estoura. Tanto que eu não tenho certeza, mas me parece que é o primeiro momento que o Sal deliberadamente começa a ter uma série de atitudes e falas explicitamente racistas dentro do filme. Porque durante o filme inteiro ele fica basicamente tipo, ele não concorda nem discorda, ele fica passando a mão na cabeça do filho, mas não dá uma reprimida. Então fica muito um racismo velado nesse sentido que, tipo, são meus clientes, não sei o que lá. Mas no momento que ele vê que tem uma revolta sendo construída, que as pessoas estão literalmente enfurecidas com o que aconteceu no ambiente da pizzaria dele, né, que seria o território dele, ele faz um rompimento do tipo assim, vocês já não são mais necessários para mim porque a gente está num momento de tensão que não dá mais para voltar. E aí eu acho que é essa questão do colonizador que eu quis puxar, porque me passa muito essa sensação que, tipo, eu tolero eles, eu não tenho atitudes racistas com eles porque eles me são convenientes. Quando eles pararam de ser, eu também vou parar de ser não racista, digamos assim. Cara, eu não vi dessa forma. Tipo assim, eu acho que essa é a minha questão com o filme. Eu sei que a gente vai acabar levando pro ponto. Eu sei que o ponto do Spike é falar sobre racismo entre seus vários níveis naquela situação, mas essas situações iniciais do Sal, eu não vi necessariamente como racismo. Cara, chegou um maluco na tua loja que começou a bater boca com você. Chegou um maluco à sua loja em que entrou com rádio alto. Você, como lojista, vai falar: não, pô, tudo bem. Não sei se essa situação entra no racismo. Mas, sim, o personagem ele é racista, mas se fosse qualquer outra pessoa, provavelmente também seria essa situação. Não é exclusivamente porque era um personagem negro, porque ele entrou com o rádio ligado. Não, é um personagem que ia lá aparentemente todo dia com o rádio ligado, que ele falava para desligar o rádio porque ali é o ambiente dele, e que o cara não respeitava. E você chega naquele dia específico, que também diz que é o dia mais quente do ano, e isso já deixa as pessoas um pouco mais estressadas, e que chega em tudo e culmina naquele ato de pura violência. Depois de um dia todo extremamente estressante. Agora, eu também não vi, tipo, ele tolera os negros porque eles vão na pizzaria. Cara, é o papo de todo lojista. Eu tenho que vender. Ah, o cara é chuto sim, mas de qualquer forma eu tenho que baixar um pouquinho minha cabeça para o cara voltar no dia seguinte e continuar comprando minha pizza. Eu não sei se vocês concordam comigo aí nesse ponto. Mas a questão que eu tô levantando, Alexandre, não é de tolerar exatamente. A questão é dele se ver como uma pessoa superior e as pessoas que estão consumindo na pizzaria dele serem meio que subservientes a ele. Tanto que ele fala, tipo, eu tenho orgulho que eles estão comendo a minha comida. É uma coisa muito de, tipo, ele quer ser ele é o centro ali, entendeu? E quando tem uma ruptura, tem uma mudança nessa perspectiva, ele estoura. Esse que é o meu ponto. Eu acho que é bem isso que o Luke falou, que em todo momento em que aparece alguma cultura de fora ao que é dele, ele já começa a reprimir. Ele já começa a querer afastar aquilo do que seria o ambiente dele, da pizzaria dele. E eu não vejo só, de fato, porque foi o rádio alto ligado. Muito porque o rádio começou no volume baixo. Mas vem que, não, eu não quero rap, eu não quero essa sua música no meu estabelecimento. Eu não quero a sua música negra no meu ambiente italiano. Acho que são esses pequenos pontos, assim. E também não quero fotos de
ídolos negros no meu restaurante, que só tem clientes negros, diga-se de passagem, né? Então, isso eu acho interessante. Bem, é uma pizzaria italiana que então o cara quer representar a parte italiana. É a mesma coisa, você vai em estabelecimentos temáticos. Você vai no Outback, que é uma parada australiana. Lá você encontra, teoricamente, coisas australianas. Mas sim, não dá para discordar de vocês que, cara, você está no Brooklyn, todo o seu público é negro. Você deveria se entregar mais com o seu público. É bom para o negócio isso. Mas vocês estavam falando, o Lucas, no caso, estava falando mais cedo sobre que ele vê com subserviência. Mas, pô, tem um pedaço do filme em que você tem os três rapazes que ficam só sentados na cadeira, os três senhorzinhos, que eles falam a mesma coisa. Ah, não, tem os coreanos que chegaram aqui no passado e já conseguiram fazer. Por que a gente que não consegue? Por que só os negros ali que não tem estabelecimento? Eu acho que esse acaba sendo mais o ponto. Eu acho que, inclusive, esse é um ponto bem legal, que apesar de não ser o foco, acho bem legal como o filme só aborda a questão do preconceito com os amarelos também. Sim, nossa, tem preconceito de todos os níveis aí. E só sabemos de uma coisa, ninguém gosta da polícia. Independente do lugar do mundo. E você vê até uma questão como você falou, são senhores negros que sofrem o racismo, mas eles estão aplicando o mesmo racismo em outro povo, nos asiáticos, no caso, né? E da mesma forma, eu não consigo ver eles se juntando como uma comunidade, tipo, por que não tem ali, por que não é comentado que nenhum negro tentou abrir uma loja ali? Será que se ele abrisse, a comunidade iria apoiar? Será que se abrisse, essa pessoa ia se elevar a um outro patamar do que os outros? Eu senti um pouquinho dessa falta. Mas aí eu acho que é uma outra questão que se correlaciona com essa parte que vocês estão falando do mercado coreano. Porque, de fato, não tem uma iniciativa deles, tanto que eles ficam brincando que, tipo, todo dia você fala que você vai abrir alguma coisa, você não vai abrir, você vai abrir agora. Aí o cara, não sei o que, ele tá vendo, você não vai abrir. Mas eu acho que, além dessa questão de uma certa acomodação que aqueles três senhores têm, eu acho que também tem muito relacionado uma questão muito da própria cultura norte-americana de não ter esses incentivos para as pessoas negras. Porque, tipo assim, a gente tá falando aqui dos coreanos ali. Isso até no Brasil também você tem registro histórico disso. Que você tem nessa questão da minoria modelo, que no caso a gente pode pensar na perspectiva do amarelo, que, querendo ou não, os grandes centros urbanos, eles procuram dar um incentivo maior. Por exemplo, os japoneses no Brasil, você tem, né, uma questão de uma doação de terra maior, você tem, apesar de ter o problema pós-Segunda Guerra Mundial, você tem essa, digamos assim, uma loja de um oriental é vista com melhores olhos do que uma loja de um negro. Então, acho que nesse momento, óbvio, a fala deles tem um certo preconceito com os amarelos ali. Só que eu acho que tá embutido nesse contexto essa relação de, tipo, como o norte-americano, de uma maneira geral, ele não dá incentivo para o povo negro no seu país. Então, eu acho que tem um pouco dessa correlação nesse momento. Sim, tem isso, mas seria uma loja de um negro numa comunidade negra. Para mim, esse que é mais o ponto, porque é sempre o estrangeiro, no caso desse filme, que vai abrir a loja na comunidade dos outros e não o oposto. Mas esse é o meu ponto, Alexandre. O meu ponto é que justamente eles não têm a loja deles, além de uma questão de comodidade que já está durando muito tempo, mas uma falta de oportunidade deles poderem ter essa loja. Esse que é o meu ponto. Tá, tudo bem, não dá para eu discordar disso. Até porque parece que nenhum personagem ali tem também uma renda fixa, um trabalho que possa gerar a oportunidade dele investir em algo. Isso ia comentar também, isso parece muito. Ou pelo menos a gente está vendo os personagens apenas que não têm emprego, ou talvez seja um final de semana. Ele fala o dia que ocorre? Eu acho que não. Não me lembro disso. Na verdade, também não me lembro disso.
Mas eu fiquei também tanto com essa sensação que ninguém ali aparentemente trabalha, mas teoricamente todo mundo ali tem dinheiro para ir na pizzaria. Então, alguma renda de algum lugar tem que ter. Bem, fora o Mookie que sai para trabalhar, né? De fato, eles devem ter, o que pareceu é que trabalham mais por bicos, a maioria das pessoas aí, tipo, pela rotina delas. Sim, eu acho que é isso mesmo, eu concordo. E aproveitando esse gancho, né, que vocês falaram, né, da rotina das pessoas e tal, eu acho que é interessante a gente pensar também um pouco em relação aos personagens periféricos do filme, né? Periféricos que eu digo, assim, que não são do núcleo principal, digamos. Porque eu acho que é muito legal você ver que, assim, tem muito personagem no filme, se você para pensar. Tipo, tem os três velhinhos que ficam sentados ali o dia inteiro, tem o Bugging Out, tem o Radio Rain, tem a irmã do Mookie, tem a namorada do Mookie, tem a velhinha, né, a mãe, tem o prefeito, a mãe sister, tem o prefeito. Então, assim, você tem muitos personagens ali que realmente, tipo, eles estão na rua o dia inteiro, mas a gente não sabe exatamente como é que eles arrumam o dinheiro, sabe? Então, realmente, eu acho que tem muito essa coisa também do bico, né, e de como aquela galera realmente, aquela é a rotina deles, sabe? Tipo, tô aqui na rua o dia inteiro, tem uma coisa meio da malandragem, sabe? Tipo, tô aqui andando com a galera, né? Tanto que tem realmente muitos grupos. E, embora eles aparentemente não façam nada, eles são pessoas, eles precisam ter um sustento mínimo, assim, tipo, eles precisam comer, enfim. Então, eu acho que tem essa coisa também, realmente, de, tipo, como é que essas pessoas vivem, né? Então, acho que é meio que um complemento nesse sentido que eu estava falando antes dessa questão da falta de oportunidade, porque, como o Brenner falou, ninguém ali tem uma renda fixa, então eles, pelo menos aparentemente, então é realmente uma coisa muito de uma comunidade muito pobre, né? Uma galera muito realmente do bico. E não só isso. Você vê o próprio Mookie, a namorada, a esposa, não sei, que fala, ou a irmã dele, que ali a pizzaria é um lugar que ele ficou mais tempo trabalhando. Que ele está trabalhando há mais de um mês. Então você vê mesmo se o cara consegue um emprego, ele não consegue perdurar por muito tempo. E você percebe que na pizzaria ele recebe muito pouco, que isso é dito algumas vezes, que não tem nem dinheiro para dar direito pro filho. E olha que é o quê? $250 por semana? É isso daí mesmo. Eu ia chegar nesse ponto exatamente da remuneração que o Mookie recebe, porque eu fui pesquisar por alto, né, quanto que era mais ou menos uma média de aluguel naquela época, antes da gente entrar aqui nessa discussão, e eu vi que um mês de aluguel ali no Brooklyn, né, nessa época, era cerca de $120. Em um lugar assim, pequeno, né? E como ele fala, ele mal consegue pagar o aluguel com o que ele ganha. Então, se ele mal consegue pagar o aluguel, que tipo, é o básico para ele poder dormir e acordar no próximo dia para trabalhar, imagine abrir o próprio negócio. Que ele parece também que ele não está só cuidando dele também, né? Ele está cuidando dele, da irmã, que pelo que aparenta ela também não tem uma renda, do par amoroso dele e do filho. Então, são aí 4 cabeças para ele cuidar com um salário que é baixo. Era mais para época que a gente está falando também, né? Que não ia ter muita oportunidade para as pessoas negras. Sim. E só voltando, então, eu acho que, né, a gente tá pegando vários elementos, né, e relacionando com outros personagens e tal, essas questões. Eu queria puxar um gancho de uma cena específica que aí, de repente, a gente pode até começar a se encaminhar pro final, pensando até, né, sobre o clímax do filme, que é o personagem do prefeito, né, que é o cara ali que é um bêbado, né, que é um senhor já de idade, que fica andando na rua, né, e algumas pessoas, né, têm uma questão meio de um certo respeito com ele, mas a grande maioria, é o que dá a entender, na verdade, vê ele realmente só como um bêbado, tem uma coisa meio de deboche. Só que eu fiquei com uma sensação muito grande, não sei se vocês também, que na real ele é o personagem mais lúcido do filme. Porque, tipo assim, o cara, ele tem a cena ali que ele salva a criança, tem um momento, né, que ele para pro Mook, né, e tipo, fala, cara, inclusive é o nome do filme, é o gancho do grande ato, digamos assim, do Mook no final, né, que ele fala, não importa o que aconteça, faça sempre a coisa certa, né.
E tem também a questão da história triste dele, né? Que, tipo, ele abandonou a esposa e os filhos e tal. Então, assim, eu acho que é interessante pensar nesse personagem específico, porque, embora a gente tenha o Mook como o nosso guia, né? Afinal de contas, ele nos apresenta todo mundo, né? Ele nos introduz todos os personagens, e, enfim. Eu acho que o prefeito, ele é também como se fosse um segundo guia do filme, porque ele também se relaciona com todos os personagens, para pensar, e ele tá sempre ali dando algum pitaco, alguma informação relevante, né? E junto dele, né, outros dois que eu queria puxar para esse ponto aqui, aí vocês falam na ordem que vocês acharem melhor, né, que é o Bugnaut e o Radio Ryan, né, que são os dois que no final, né, culminam no estopim. Porque o Radio Ryan, no início do filme, pelo menos para mim, me passa a sensação de que, tipo, esse é o maluco mais tranquilão do rolê. Que, tipo assim, ele só quer andar escutando a música dele. É isso que ele quer fazer. O maluco só, literalmente, ele anda o filme inteiro tocando Public Enemy e fica escutando a música dele. E já o Bugging Out é um cara que todo mundo ali fica tipo, porra, lá vem ele de novo, lá vem o maluco que fica enchendo o saco. O E eu chatunho, acho como a muito, legenda chama, né? é, eu acho muito engraçado isso, porque, tipo, são meio que dois extremos. Tipo, é o maluco que é o mais tranquilão e é o maluco que é o mais empolvoroso que se juntam, sabe? Eu acho isso também muito interessante. É, falar um pouco de cada um dos personagens que você citou, né? Eu acho que o prefeito, ele atua ali como se fosse o ancião daquela comunidade, né? Ele seria tipo o avô de todo mundo, porque ele é o mais experiente, né? Ele aparenta ser o personagem mais velho ali, pelo menos. Ele tem uma carga de vida grande, né? Como você falou do caso dos filhos, que eram 5, eu acho. Tem aquela história triste que ele fala que imagine você acordar todo dia e seus 5 filhos estarem morrendo de fome. Então, eu acho que por conta disso e do que deve ter sido o ápice dele cair na embriaguez, né? Ele sempre dá esses pequenos conselhos exatamente para as pessoas não seguirem o mesmo caminho que ele. Porque chega um ponto que ele não consegue sair dali, mas ele também não quer que outros tenham o mesmo destino dele. No caso do Burnout, né? Eu acho que no início parecia mais que ele era um personagem que só demonstrava uma indignação de não ter as fotos de ídolos negros ali, e que só lá pro final, quando ele tem a conversa com a irmã do Mook, né, a Jade, se não me engano, o nome dela, que ele tem um pequeno clique de que ele pode estar fazendo mais, que além de ficar andando para lá e para cá, né? No caso do Radio, eu observei um outro ponto sobre ele, que leva até o final. Que nas cenas que ele aparece, ele sempre tá, pelo ângulo da câmera, ele sempre tá com aquela cara de mal, né? Eu acho que ele passa bem aquele estereótipo de o negão bravo. E que as pessoas parecem até ter um certo medo dele, porque quando ele vai confrontar os hispânicos com a música, os caras parecem ter um receio de mexer com ele. Então ele tá sempre parecendo ser um personagem forte, um personagem bravo. Que no final, na verdade, quando vem a força policial, é vulnerável. Na verdade, é um personagem que sempre aparece por conflito. E eu não entendi muito bem o porquê disso. Bem, vocês podem argumentar comigo que é da criação dele, mas eu achei um personagem um pouco deslocado. Porque, bem, a gente não tem muita informação dele. Tudo que a gente sabe dele é que ele é um rapaz que tem um super alto-falante. Ele tem a super caixa de som de 16 pilhas, ou mais do que isso. Mas você não tem ali. Na verdade, você tem um momento em que ele fala alguma coisa sobre ele. Que é quando eles falam do próprio Sal. Que ele entrou uma vez na loja e o cara mandou ele desligar, mas, tipo, nem teve educação para pedir para ele desligar. Não teve nenhum, por favor. Mas, fora essa cena, todas as outras é só conflito que ele aparece. Então, eu discordo. Eu discordo porque tem aquele momento que ele mostra, né, eu não sei se o nome daquilo é um anel, mas enfim, que ele tem o Hate and Love. Que ele fala ali também, né, uma coisa do tipo, a importância de cada um daqueles dois sentimentos. Então, acho que, tipo assim,
ele, como eu disse, pra mim, ele é um cara muito mais na dele, um cara muito mais tranquilo, apesar do que o Brenner falou, de fato ele, né, apresentar, né, essa cara mais durona, né, ser um cara meio tipo, porra, não mexe com ele não, ele é um maluco grandão. Mas, tipo, ele, de certa maneira, ele tem com ele uma certa filosofia, um certo entendimento de mundo próprio, sabe? Que ele representa por aquelas duas coisas ali que ele leva na mão. Ele tem a sua própria carga emocional, ele não é só a cara de mal. Exatamente. Uma coisa, antes de a gente entrar no final, que eu fiquei pensando bastante. Tem a cena da irmã do Mug, que ela vai na pizzaria. E o Mug enxerga aquilo como uma tentativa do Saul de dar em cima da irmã dele. Vocês também enxergaram dessa forma? Claramente. Eu cheguei dessa forma com certeza, cara. Tá, então não fui o único, não. É que, sei lá, inicialmente, quando eu tava estudando a história dele, não, que ele tá aqui na comunidade há tanto tempo, eu inicialmente estava vendo mais como, ele viu essa garota desde pequena até ser adulta. Mas, tipo, já que ele não faz isso com mais nenhum outro personagem, só tem essa leitura bem sexual da parada. Mesmo, aparentemente, ela não enxergando isso, mas todo mundo de fora vendo. Ainda mais que também ela não é a única personagem feminina que entra na loja. Tem uma outra moça que eu não lembro se fala o nome dela, que ela entra ali também e não tem a mesma abordagem que ele teve com a Jade, com a Jade. Se eu não me engano, tem até algumas figurantes, né, no caso, mulheres que entram também, eu não tenho certeza. Mas, já que você puxou esse assunto, eu acho que também é outro ponto que a gente pode falar, né, antes de ir pro final, que aí eu acho que também é mais um ponto que o Spike ele procura trazer, aí eu não sei também se eu tô viajando, mas de explorar essa questão do preconceito racial, que é a questão, né, que do pouco que eu acompanho assim, eu vejo muitas mulheres do movimento negro que falam muito da questão do corpo da mulher negra como algo hipersexualizado. E que, embora a gente não tenha, o Spike Lee, de certa maneira, tem esse cuidado que eu acho até interessante, respeitoso, de não ficar focando no corpo dela, numa coisa sexual, mas me dá a entender que o Sal vê ela, tipo, como, ela é a negona gostosa aqui do rolê, sabe? Assim, é bem isso. Pra ele é só pra mim parece que ele vê exatamente ela como apenas um objeto. Isso remeteria à cena inicial que é de uma moça dançando? Aí que tá, eu acho que não. E eu não ia nem pegar esse assunto, mas já que você falou, eu acho que não, porque no início eu acho que são conotações completamente diferentes, a meu ver. Que no início a gente tem ali tocando, né, o Fight the Power, com duas mulheres dançando, que eu acho que é, de certa maneira, uma representação, né, é uma dança, então é um movimento artístico e tal, e é uma coisa, eu não vejo de uma maneira sensual exatamente, mas sim uma coisa, tipo, é uma dança, sabe? Tipo, a dança por si só tem uma questão sexual envolvida normalmente, sabe? A dança, né, uma coisa já pega nesse lado. Mas o que você tem ali no início e que você tem no final não, né? Mas enfim, nessa cena do Sol com a irmã do Mook, né, a Jade, eu acho que no início é mais uma questão de enaltecimento e naquela cena uma questão mais de realmente uma abordagem sexual. Eu não sei, eu fiquei com essa sensação. É porque eu fiquei Mesma muito com essa perspectiva. sensação. Eu fiquei muito perdido nessa cena inicial. Eu não consegui fazer uma alocação dela com nenhum outro contraponto no filme. Então, tava querendo a ajuda de vocês para pensar nisso. Cara, eu acho que ela não tem necessariamente uma relação com nenhuma outra cena, sabe? Eu acabei fazendo esse gancho porque você acabou comentando, mas eu acho que são coisas distintas. Bem, tudo bem. Então, para mim, falta só falar do final. Vocês têm alguma outra coisa para comentar antes? Já pode partir pro final mesmo. Beleza, então. Por mim também. É um final que o filme é dos anos 80, não é? No final dos anos 80, na real, né? E mesmo assim ainda é dá pra fazer claramente um paralelo, uma comparação direta com o caso que aconteceu no final do ano passado do George Floyd. Cara, é impressionante como esse filme é atual ainda. De 89 até 2020, ainda são as mesmas situações. Pra gente fazer repensar um pouco o quanto mudou.
É triste que é quase pensar nisso, nada. né? É triste pensar que um filme de 89 ainda é tão atual. Ainda estamos discutindo as mesmas situações. E vivemos os mesmos problemas. Já fazem 30 anos. Você vê que quando o policial, os policiais, na verdade, chegam ali, né? Todos estavam ali discutindo, todos estavam brigando, todo mundo estava se atacando. E, obviamente, o policial não sabe quem começou, né? Ele não se importa. Exatamente. Ele vai exatamente no quê? No radio, que tem, como eu falei, essa figura do estereotipado do negão forte. Ele é alto, ele é forte, ele tem uma cara de mal, uma cara fechada. E vão exatamente nesse personagem. Neil, sim. E, tipo, mesmo que eles estivessem enforcando o Sal, né? Ali você vê que eles usam de uma força absurda, vão 3 ou 4 policiais para cima de uma única pessoa, enquanto os filhos que estavam em pé, não estavam imobilizados, mostra eles batendo em outros personagens e eles ficam imunes, eles não são detidos. Ou seja, eles não são vistos como uma ameaça diferente dos personagens negros. Inclusive, o próprio Saul, se você for para pensar, o Saul também estava se agarrando com o Radio. Então, se você fosse pensar numa perspectiva mais lógica, tipo assim, beleza, está chegando o policial para apartar aquela briga, no mínimo tinha que ser metade dos policiais para separar por um lado e metade para um outro. Então, tipo, você já começa desse pressuposto, porque os dois estão se agredindo. Só que a força policial só vai para cima de um dos dois agressores. Porque ali, como o Breno falou, você não sabe quem começou. Então não tem como. Se você fosse pensar numa perspectiva lógica, não tem como você apontar o culpado naquele momento, afinal de contas, os dois estão brigando. Mas aí, né, que entra a questão da violência policial, sempre escolhe um lado. Isso, né, tá muito claro tanto no filme, como a gente já falou aí, né? O filme é de 89 e a violência policial continua escolhendo o mesmo lado até 2020. E além do mais, os policiais conheciam o Saul. Os policiais também iam na pizzaria. Algumas cenas antes, os policiais, algumas cenas antes, perguntam pro Saul: pô, Saul, você nunca vai sair dessa vizinhança, não? E o Saul: não, vou ficar aqui por mais 25 anos. Então, bom, quando eles veem o Saul, que é o cara que eles conhecem, que eles têm uma afinidade, numa situação de supostamente risco, porque o Saul é um senhor de idade, enfrentando aquele negão forte 2x2, é claro que o policial, na sua boa intenção, sinta o sarcasmo aqui, vão atacar o negão. Não tem outra opção. É certeza. E é apenas um mero detalhe terem sido 4 policiais e o cara ter falecido. Mesmo que a polícia não tenha acreditado no início. Achou ainda que o cara tinha feito um fake. Tá fingindo que morreu. Mesmo no caso você falou que os 2 policiais tinham uma afinidade com o Saul, ali você vê 8 policiais entrando, né? E os outros que não conheciam, eles não vão só no raid, né? Eles vão no outro personagem que eu sempre esqueci o nome agora, no Bugnaut. Going Now, né? E ele, da mesma forma, ele estava sendo atacado também pelo Pino e o outro rapaz italiano. E eles não necessariamente não mostram que eles conheciam o Saul para ir lá e defender ele. Eles simplesmente são seletivos para quem a violência deles vai ser direcionada. Sim. Isso daí, total certeza. E mesmo que, de fato, ele tivesse ali, esses 2 policiais que conheciam o Saul estivessem tentando proteger o amigo deles, né? É lógico que eles utilizam do privilégio, né? Da autoridade deles como policial e abusam do poder de força. Não, isso daí é certeza. Mas, só voltando um pouco, a gente falou muito dessa questão da violência policial, que de fato é o que mais se evidencia nesse momento do filme, né, desse clímax do filme. E também é o que as pessoas estão fazendo com relação, como o Brenner muito bem apontou, em relação ao que aconteceu em Minneapolis, né, com o George Floyd, porque inclusive é uma situação
muito próximos. Os dois são enforcados e morrem por asfixia. Mas antes disso, né, como eu já tinha comentado antes, né, na questão que eu falei do personagem do Sal, né, na verdade dos três italianos e dos níveis, entre aspas, de racismo que eles apresentam, né, eu acho que assim, dá pra uma perspectiva mais geral, digamos assim, dá pra você argumentar que, tipo, beleza, o Radio entrou na loja, né, que é um ambiente privado ali, arrumou uma confusão e tal, o Sal quebrou o rádio dele, por isso que gerou aquele problema. E que depois culmina na violência policial que a gente já comentou. Mas como eu disse antes, né, eu acho que o problema racial ali desse momento, desse estopim, começa já bem antes, né, que é já nessa questão que eu falei, do Sal, né, vindo com um taco de beisebol para quebrar o negócio, já é uma atitude muito desproporcional com o que estava acontecendo, porque assim, por mais que os caras estivessem gritando, até onde eu sei, grito não fere, grito não machuca. No sentido físico, que eu quero dizer, obviamente. Um taco de beisebol, não. Então você já tem essa questão da desproporcionalidade da ação e reação já antes de aparecer a polícia. E aí, né, tem essa questão que a gente já falou também, né, de como a polícia chega, como a polícia age, inclusive os moradores do bairro, né, que, como eu disse, né, a rua que a gente está acompanhando desde o início, né, que tem suas questões, tem suas diferenças e semelhanças, tem suas imperfeições, se une, né, fica todo mundo ali na frente fazendo aquele protesto contra a pizzaria do Sal, né, que inclusive é o momento que o Mookie pega a lixeira e quebra, né, ali. Inclusive até o personagem tem um problema mental, né, também tem um papel muito forte naquele momento ali. Ele faz até aquela questão que, tipo, mesmo com os dois personagens sendo presos, né, na verdade o Bugging Out sendo preso e o Radio morrendo, ele cumpre o papel que eles queriam, que era a tal das fotos das pessoas negras na pizzaria, que ele coloca as fotos ali, né? Aquelas fotos que ele tenta vender durante o filme inteiro e coloca ali. Então tem uma coisa também, tipo, mesmo com a situação e todo o agravamento que, como eu falei, começa desde antes da ação policial, eles conseguem no caso, ele consegue fazer, entre muitas aspas, obviamente, né? Não é exatamente o prêmio que eles queriam, pelo contrário, afinal de contas, uma vida foi perdida. Mas ele consegue o que ele queria. Na verdade, o problema é só a polícia, no meu ponto de vista, porque antes da polícia chegar, está tendo uma briga. Beleza, as pessoas do bairro se reúnem e estão tentando apartar aquilo. O prefeito surge ali para tentar apartar aquela briga, como também tem outros personagens. Só que no momento em que a polícia aparece e ela intervém naquela situação, naquela cidade, naquela comunidade, aí que já dá problema. Não só isso. A polícia foi lá e parou a briga e começou a sufocar o rádio. Todo mundo viu isso. Se os italianos, se o Sal tivesse falado para a polícia parar, a situação teria sido diferente. A questão é, o Sal e os filhos dele não tentam defender a comunidade. Eles se aliam à polícia. E no momento que eles se aliam à polícia, e que há uma morte que, por causa de um rádio, eles perdem qualquer direito que eles tinham ali. E por isso que há aquela finalização crua e honesta. Eu acho que aí eu discordo do ponto em que você fala que se ele estivesse tentando intervir seria diferente. Porque se você vê todos os vídeos de violência policial que culminam nisso de morte ou só por danos ao físico da pessoa, você vê diversas pessoas brancas, inclusive no caso do George Floyd, você vê diversas pessoas brancas falando para parar, que está asfixiando o cara, que ele vai morrer, e mesmo assim eles continuam fazendo. Sim, sim, sim. Não posso negar esse fato. Mas o fato deles não se unirem com a comunidade. Não, isso com certeza agrava. Isso com certeza agrava a reação da comunidade para ele. Eu digo só da questão de que seria diferente, sabe? Acho que seria diferente, sim, da questão da comunidade retaliar o restaurante do Sal, mas não seria diferente que eu digo em questão a atitude da polícia. E, inclusive, quando o Lucas falou dessa cena que ele quebra o rádio, né?
tem até um outro ponto que eu lembrei que eu queria trazer, que é de como a comunidade se une propósito de proteger os seus, né? Porque se vocês, não sei se vocês se lembram, mas quando o restaurante estava para fechar e entra um grupo de quatro rapazes e três rapazes e uma menina, né? E eles sentam para pedir a pizza. Eles estão ali normal, né? Quando entra os três que querem reivindicar a música, a foto na parede, o Sal tá gritando com esses três. E os quatro anteriormente estavam defendendo o Sal, né? Falando isso, Sal, briga com ele, tira eles daqui. Mas a partir do momento que o Saul ele começa a demonstrar essas atitudes racistas, que inclusive ele usa a palavra nigga, que lá nos Estados Unidos é uma palavra extremamente racista, aí a coisa começa a se voltar. Esses quatro começam a se juntar com os outros três para reprimir o Saul. Porque os quatro eles fazem parte do Black Panther. Uhum. Não, mas eu acho que nem só isso. Aí voltando literalmente pro início do que a gente estava conversando, eu acho que aí que é o grande ponto do porquê que a gente está acompanhando essa comunidade, essa rua o filme inteiro, porque é justamente isso que o Brenner falou, que assim, eles têm suas desavenças, eles têm suas implicâncias, seus problemas, mas na hora do vamos ver, eles estão unidos, entendeu? Então acho que esse é o grande cerne do filme para mim, é de como essa comunidade, essa rua, apesar de todos os pesares, eles vão estar juntos porque eles se reconhecem como uma comunidade mesmo, né? Um coletivo, digamos assim. Sim, e é nesse momento que eles também enxergam os coreanos como parte da comunidade? Ou o que vocês acham? Também há um início de tentar fazer uma quebra-quebra na loja de frente, mas também há uma intervenção por parte da comunidade para que não seja feita isso. Que o coreano fala que eu sou o mesmo que vocês, e há uma briga ali inicialmente por causa disso. Tipo, eles não vão reconhecer os coreanos como parte da comunidade preta em si, mas eu vejo que eles reconhecem aquela família, né, aqueles três membros, também como pessoas que são racializadas assim como eles, e aí por isso que não mexem com a loja deles. Sim, e eu acho que tem mais um ponto que não sei se vocês repararam, mas na cena da confusão, os coreanos também estão do lado da comunidade. Tanto que na hora que o carro da polícia está saindo, um dos coreanos está dando porrada no capô do carro. Sim, sim. Sim, isso é verdade, isso é verdade. Então acho que tem essa correlação também. E aí, né, enfim, tem todo esse estopim, esse momento onde tem a vandalização da pizzaria e tal. E aí a gente vai pro dia seguinte, né, que de fato é o final do filme, né, que a gente tem, né, o Mookie indo lá cobrar o salário dele, afinal de contas ele trabalhou. E ele tá falando disso a metade do dia? Exatamente. E o Sal, né, obviamente transtornado com a situação da pizzaria dele, né, faz todo um discurso de isso daqui eu construí desde o primeiro azulejo, não sei o que lá, olha como é que tá agora. E aí tem dois pontos que eu queria levantar em relação a essa cena específica, que o primeiro né, a questão do Sal, novamente, como eu tinha falado. A partir do momento que aquelas pessoas não são mais, entre aspas, úteis para ele começa, tipo, escancarar mesmo, tanto que ele faz a comparação que, tipo, essa vidraça que você quebrou ontem vale mais do que o seu salário. E, tipo assim, cara, o expediente tinha acabado. O Mookie, ele é um cidadão. A ação dele ali não é mais Mookie, o trabalhador da sua loja, sabe? Ele não é seu escravo, ele não tá trabalhando aqui 24/7. Acabou o expediente, ele tá na vida normal dele. Ele ter quebrado essa vidraça não tem nada a ver com o Mookie horário de trabalho, ele tem que receber. Esse é o primeiro ponto que eu queria levantar com vocês, não sei se vocês concordam, eu queria puxar isso. E o outro ponto é depois o Mookie falando, né, que o Sal fica jogando dinheiro nele, tipo, toma essa merda aqui, né, que ele joga mais dinheiro do que seria o salário do Mookie. E o Mookie devolve, né, ele fala, tipo, brother, eu não quero seu dinheiro, eu quero o que eu trabalhei, tá ligado? Que é uma coisa também que, tipo assim, não é porque eu tô vindo te cobrar que é uma questão de, tipo, que você tem que ter piedade comigo, que eu tô querendo te sacanear, digamos assim, não sei se é a melhor palavra, mas enfim. Né, o Mookie ele quer receber o direito dele. Aproveitar, ótimo.
o Mookie que é o direito dele, né? Então, eu acho que também tem muito disso do final desse confrontamento, digamos assim, do Mookie, que eu acho que também é interessante. Eu concordo 100% com o seu ponto. Sem contar também, lembrando que ele lembra a gente que o seguro vai cobrir tudo aquilo. Verdade. Então, era exatamente isso que eu ia chegar. Porque até quando terminar o final ali, você pensa inicialmente, pô, o Sal é o coitado da situação. Porque entraram na loja dele, fizeram uma algazarra, teve uma briga e no final tacaram fogo na construção da vida dele. Aí, pô, você. Eu inicialmente estava com gosto ruim na boca nesse final. Mas aí o Muto chega e fala, cara, e no final você vai ter o seu seguro e o rapaz ali morreu por causa de um rádio. Dá uma outra reviravolta na história. Que é exatamente o ponto também que está sendo discutido nas manifestações que estão ocorrendo agora, né? As pessoas estão entrando, estão quebrando loja, estão mostrando a sua revolta, mas todas essas pessoas que estão tendo as suas lojas quebradas, o seguro está cobrindo elas. Mas o seguro não vai fazer George Floyd e diversos outros nomes voltarem. Assim como no caso do filme, não faria o Radio voltar. E aí, né, só pra encerrar, inclusive uma coisa que eu reparei agora, que a gente não comentou em momento algum, que o final do filme, né, isso eu anotei, é muito legal como é um final muito cíclico, porque a primeira cena, de fato, do filme, antes da dança ali das duas mulheres, é do Samuel Jackson apresentando o rádio, né, dele, né, e falando sobre o tempo, o clima e tal, né, e aparentemente ele é uma rádio comunitária. E a última cena do filme é o Samuel Jackson também fazendo a apresentação na rádio comunitária. E aí eu acho legal de como esse filme ele faz um ciclo muito interessante. E eu, pelo menos, fiquei com uma sensação meio agridoce, porque, tipo assim, na noite anterior você teve um pega pra capar, um cara da comunidade morreu, a pizzaria foi queimada, as pessoas se revoltaram, teve a questão da polícia, tipo, tem uma porrada de coisa que aconteceu ontem. E a gente termina o filme no mesmo ponto onde a gente começou. Então, uma coisa meio que, tipo assim, foi uma situação muito absurda, foi uma situação muito bizarra, foi uma situação de muita comoção, de muita revolta, mas parece que é um povo tão anestesiado, tão já, tipo, é o corre do dia a dia deles, que foi mais um dia, tá ligado? E hoje vai ter que ser a mesma coisa, porque eles precisam correr atrás, tanto o próprio o Mook vai ali pegar o dinheiro dele, porque ele precisa daquele dinheiro. Então, eu acho que esse final é uma questão muito agridoce, justamente por essa questão de, tipo, cara, foi maior rolê ontem à noite, só que a gente não tem tempo pra pensar nisso, sabe? Assim, óbvio, a gente tá triste pelo Radio, tanto que o próprio Samuel Jackson, né, coloca uma música dedicada ao Radio, mas, cara, é a nossa vida aqui, sabe? Então, por isso que é uma parada também que eu fico, tipo, pô, é uma situação muito agridoce esse final. Bem, devido ao Rio de Janeiro ou qualquer outra cidade. É só você ver, antes é a situação de tiro, bala perdida, sempre tem alguém que morre. Agora é o vírus, que agora tá batendo na casa dos 1.000 diariamente e é vida que segue. O pessoal vai lá, faz uma comoção aqui e ali. Atualmente o pessoal fala no YouTube, fala no Twitter, fala em alguns lugares, mas o dia amanhece e vida que segue. Eu vou fazer então o paralelo, pegando o que vocês dois falaram, tanto para o filme quanto para a vida real, né? Que no filme, depois que ele pega o dinheiro, o Sal pergunta alguma coisa do tipo, o que ele vai fazer agora, né? E ele fala, vou ganhar mais dinheiro, vou trabalhar. E mesmo que ele segundos atrás, ele tinha demonstrado toda a indignação que ele tinha com a morte do Reid, mas o que ele pode fazer, né? Ele vai continuar seguindo a vida dele. E eu acho que essa coisa que o Lucas falou de voltar para o ponto inicial é exatamente porque, infelizmente, é uma realidade que é comum. Você vai ter uma indignação quando as pessoas morrerem, no caso eu digo as pessoas pretas morrerem, você vai ter uma comoção, você vai ter um movimento, mas o que a gente pode fazer, né? A gente vai lutar, mas a gente também tem que viver a nossa vida, ganhar nosso dinheiro e pagar as nossas contas, né? E aí, no caso do Rio de Janeiro, né? Recentemente, a gente teve o caso do João Pedro, né? Aqui em São Gonçalo, e houve todo um mutirão no Twitter, houve um mutirão do Instagram, e quando o caso se abafou,
as pessoas não estavam mais falando, porque já é cotidiano, né? Como acho que todo mundo já conhece essa frase, né? De a cada 23 minutos morre um jovem negro no Rio de Janeiro. E não só isso, surge uma nova situação. Foi hoje ou ontem que teve um menino que caiu do prédio, foi jogado, não tenho total certeza da situação, mas E ele caiu. todo dia tem uma nova tragédia e que acaba extrapolando uma em cima da outra e você acaba não prestando atenção, porque é mais uma a cada 23 minutos e não prestou atenção nessa? Dá uma piscada que já vai ter outra. Exatamente, já está no nosso cotidiano a gente vê essas notícias. Então as pessoas se revoltam, mas continuam seguindo a vida. Na verdade, as pessoas só se revoltam dependendo de situação, porque é tão corriqueiro. Mais uma pessoa levou um tiro. Nossa, levaram 30 hoje, por que essa especial? As pessoas se revoltam mais quando é uma situação um pouco atípica. Não é conveniente que uma criança caia do elevador quando tem uma patroa em casa e toda a situação. Da mesma forma, uma criança dentro de casa. Se fosse na rua, se fosse uma outra pessoa, provavelmente nem apareceria na TV. Eu acho que as coisas não é nem questão de ser atípica. Quer dizer, no caso da criança caindo, se não me engano foi do 9º andar, realmente eu vejo como algo atípico, que não é um caso que a gente vê todo dia, né? Mas já os casos de violência policial e de tiros, que a bala é perdida, na verdade, sempre contra um corpo, que é o nosso corpo negro. Acho que já não é o caso de ser atípico, é o caso de qual aparece na TV e qual não aparece. Porque são tantos casos que não são todos que vão aparecer, não são todos que recebem o holofote. Na verdade, qual que dá mais audiência? Qual que as pessoas vão se engajar mais e qual que gera mais repercussão? Aí você entende a repercussão da maneira que você quiser, né? Serve para todas as opções. Tanto midiática quanto do povo. Sim, totalmente. E eu até aproveitando o gancho disso que o Brian falou, só para encerrar, eu acho que não só essa questão de tipo, o que vai para mídia ou não, mas eu acho que também isso acaba sendo um reflexo da nossa sociedade, pensando especificamente na sociedade brasileira, do racismo estrutural que a gente tem como sociedade, no sentido de, por exemplo, às vezes, muitas vezes, né? A gente tem casos de pessoas que morrem em operações policiais e tem muita gente que vira e fala, tipo, mas também devia estar no lugar errado, também podia estar com alguma coisa, também reticências. Então acho que também está atrelado isso, que tipo, não é só uma questão de quantidade, mas é uma questão também de como a sociedade, né, obviamente pensando de uma maneira geral, enxerga esse tipo de casos de violência policial não como violência policial, e sim como uma ação policial, né, pensando nessa relação policial de uma maneira, digamos, positiva, né, do tipo, a polícia está fazendo o trabalho dela, sendo que não era para ser assim, né, não era para a gente pensar na polícia dessa maneira. Então, acho que é uma reflexão que eu deixo tanto, né, para vocês dois, né, se alguém quiser complementar mais um pouco, fica à vontade, mas também para quem está ouvindo a gente. Acho que esse é o grande cerne, né, e é o grande ponto de como o filme do Spike Lee de 89 reverbera nos Estados Unidos de 2020, no Brasil de 2020, provavelmente nos Estados Unidos de 1960, enfim, é uma coisa que está se perpetuando e se mantém presente na nossa sociedade, porque é uma coisa que, além do fator, entre muitas aspas, anestésico, né, no sentido de que acontece tanto que as pessoas já não ligam, tem fator de realmente descriminalização, ou melhor, de descriminalizar as pessoas. Cara, sem querer avançar muito, porque senão o assunto fica infinito, e bem, não dá pra fazer o podcast infinito, é só você lembrar do clássico caso. A pessoa negra com 30 gramas de maconha é traficante, o rapaz branco com 30 quilos é apenas um pobre empresário, o pobre estudante. É só lembrar O disso. filho do empresário, normalmente, né? O filho do empresário, o pobre coitado. Alguém vai ter mais alguma coisa para falar? Que eu queria aproveitar o gancho, né, já que a gente está falando de violência policial, de racismo estrutural,
E no momento que a gente está vivendo, né, de toda a hashtag do Vida Negras Importam, ou do inglês Black Lives Matter subindo, eu só queria dizer que tipo, tem muita gente que está disponibilizando links de Google Drive, OneDrive, ou seja lá o que for, para divulgar livros gratuitos em PDF sobre temas relacionados a racismo, tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos e em outros países, né, que são construções de racismo diferentes. E eu acho que é importante, se você apoia a causa, se você se diz antirracista, o que você mais pode ajudar na causa é estudar. E, sinceramente, não leva nem 10 minutos você ler um artigo da internet, não precisa nem ser um livro inteiro, para você ter um mínimo de conhecimento. Passa os links depois que a gente coloca na descrição também do podcast. Acho que é muito bom. Eu tenho aqui pelo menos umas 5 pastas cheias de livro. Show. Só botar pra rola aí que a gente distribui com o maior prazer. Bom, pessoal, então acho que a gente pode ir para as considerações finais, né? E aí vou colocar o Brenner já na fogueira mais uma vez, né? Ele já fez a parte da nossa sinopse. E aqui, né, Brenner, todo final de programa a gente coloca sempre uma nota de 0 a 5 pro filme, né? Pensando como se fosse aquele sistema de estrelinhas. Aí você pode falar a sua nota e se você quiser também, né, falar um pouco do porquê essa nota, beleza, mas se quiser só dar nota, não tem erro não. Eu começo falando? Isso. Com certeza eu dou nota 5 para esse filme. E os motivos que eu dou é porque, primeiro, que você tem uma narrativa que ela é real, você não tem uma construção hollywoodiana do racismo sendo apresentada, né? Você tem uma situação que realmente acontece em qualquer rua, como o Alexandre falou no início. Se for feito nos Estados Unidos ou se for feito numa rua de São Gonçalo, numa rua de Niterói, periférica, né? Você vai conseguir se identificar com esse filme. Então, acho que você consegue entender melhor do que um filme, sei lá, tipo, Infiltrado na Clã. Que, apesar de ser um filme importante, é mais lúdico, né? E também porque o filme, uma coisa que eu até esqueci de falar no início, uma coisa que eu percebi, é que o Spike Lee ele sempre tira os personagens negros daquela condição estereotipada de que o personagem negro ele sempre vai ser o ladrão, o bandido, a vítima ou numa pessoa em situação de vulnerabilidade. Você tem sim esse personagem de vulnerabilidade ali, como o prefeito, né? Mas você tem pessoas vivendo a vida normal. Isso eu acho que é algo muito importante de ser mostrado nos filmes. Você fugir da representação clássica. E também, com certeza, a nota 5 vai porque, apesar de ser um filme de 21 anos atrás, dá para você perceber claramente a situação que está acontecendo agora e que, infelizmente, vai continuar perdurando aí por algum tempo. Quer que eu fale? 30 anos, na verdade. 30? Eu falei errado, sou em matemática. Porque se eu nasci em 90 e vou fazer 30, esse filme já tem 30. Ai, minha idade 31 anos aparece. Então, o filme de 31 anos atrás ainda fala com a gente aqui em 2020. Então, eu acho que... E, cara, assim, é 1h50 para você, pelo menos, entender um pouco o recorte, sabe? Não custa nada você separar um tempo e falar, vou ver um filme e botar isso para tocar. Isso é verdade. Bem, deixa eu aproveitar e falar a minha também. Quando eu terminei de ver esse filme, eu não tinha considerado ele como um 5, nem mesmo um 4, para falar a verdade. Porque eu achei muito abrupto o final. Mas depois que eu parei realmente de refletir, eu também dei mais leituras, porque foi necessário. Aí eu posso dar um 5. Porque a forma como ocorre, toda situação, é uma construção de ambiente. É uma construção daquele dia a dia que é feito perfeitamente. Talvez o que eu não tenha gostado inicialmente é porque eu não tenho aquela vivência. E o Spike Lee não necessariamente ele te leva pela mão, esse cara, ele é assim por causa disso, disso, disso. Não, ele espera. Bem, para o filme e para o público que ele faz, já é de conhecimento geral. Eu não preciso explicar para uma pessoa como é que se respira. A pessoa só respira. Da mesma forma, eu não preciso explicar a situação, o core dessa situação aqui, porque as pessoas com quem eu estou apresentando esse filme já conhecem. Agora, eu, Alexandre, 2020, talvez não tenha essa bagagem.
não tive essa vivência. Então, inicialmente foi um filme da sua finalização, foi muito bom, mas que eu tinha achado o final um pouco estranho, cru, na minha melhor frase. Mas, realmente, depois você tem uma leitura, se você reflete, é um 5 muito sólido. Mas, bem, se você não comprar a ideia, se você não se importar, aí o filme nunca vai ser um 5 para você. Bom, então pra fechar, a minha nota também é 5, cara. Assim, não é o meu filme preferido do Spike Lee. Eu particularmente prefiro Infiltrado na Clã. Eu acho que é um filme, pensando em cinema, eu acho que é um filme que funciona melhor. Mas é um filme tão bom quanto por causa do texto, como a gente falou muito aqui, né? A questão do desenvolvimento de personagens, a preocupação de ambientação, de realmente colocar a gente na história. E como o Alexandre falou, é um filme que não se preocupa em pegar você na mão, porque é uma coisa muito crua, uma coisa que o próprio Spike Lee vive literalmente naquele lugar, né? Afinal de contas, ele é de Nova York. Então, acho que nesse sentido é muito fácil você dar um 5, porque é um filme que é muito bem pensado e construído, afinal de contas, é um filme que reflete a vida do diretor barra ator do filme. Então, por isso que eu acho que ele é tão bom, porque é aquela coisa, se você está fazendo uma coisa que você tem literalmente a vivência diária, é natural que você consiga fazer bem. Então, acho que o Spike Lee trabalha muito bem nesse sentido, né? E para além disso, né, o outro ponto que eu queria levantar em relação, né, do porquê desse 5 é o que a gente comentou, assim, é um filme que é muito atual, é um filme que está muito presente, não à toa ele está sendo revisitado agora, né, infelizmente pelo motivo que está sendo revisitado, mas enfim, né, é realmente a questão do retrato da realidade. E o lance que a Alexandre falou, né, que tipo, se você não pega o filme, se você não simpatizou com o filme, é, talvez seja até um pouco rude da minha parte, não sei, mas talvez você precise rever um pouco as suas noções de empatia, cara, porque como a gente tá falando literalmente o podcast inteiro, é uma coisa real, uma coisa que acontece todo dia. Então, se não te choca, se não te deixa, no mínimo, abalado o que tá acontecendo ali, sei lá, acho que tem alguma coisa errada com você. E com esse silêncio, nós terminamos o podcast. É isso aí. É isso. É isso aí, até semana que vem. Com sorte, com um filme um pouco mais alegre. Bom, vou fazer um encerramento de verdade aqui então, né? Você que está ouvindo a gente, né? Obrigado por ter chegado até aqui, pessoal. Se você já viu, né, o Faça a Coisa Certa, manda um comentário pra gente, manda uma mensagem, pode ser no nosso Facebook, no Instagram, no próprio YouTube ou outras redes sociais, enfim, você vai achar a gente por aí. O que você achou do filme, o que você achou da nossa conversa, o que você acha desse assunto, enfim, é um assunto delicado, mas é um assunto que a gente tem que sempre trazer em voga, muito importante, né? E é isso, galera. Até semana que vem. Vou deixar agora o pessoal aí se despedir, né? Nosso convidado, o Brenner e o Alexandre. Eu queria novamente agradecer por vocês terem me chamado, né, me convidado para estar aqui conversando com vocês. Eu admito que no início eu estava bem nervoso, achei que eu ia gaguejar bastante, mas foi uma ótima conversa. Eu acho que o filme ainda tem vários ganchos que, se a gente rever e sentar de novo para conversar, a gente consegue tirar mais coisa, mais proveito desse debate. E, cara, é isso. E também eu queria dizer que, se você não viu, você deveria realmente ver esse filme e procure debater ele também, né? A causa não é só minha, que sou uma pessoa preta, é de todos nós, se você se considera antirracista. Esse acaba sendo o nosso podcast mais longo. Achei. Quando eu vi esse filme, eu já tinha certeza que isso ia acontecer. Porque, cara, esse filme é muito pano pra manga. E realmente, se a gente parasse para reassistir ou parasse para conversar mais, sempre dá para puxar mais alguma coisa. Bem, a Spike Lee é isso que ele normalmente faz. Fora em Old Boy, que aí ele tava fazendo remake. Mas bem, vamos lá, gente. Até semana que vem, porque o dia corre e ainda tem que trabalhar.